Amém? Amém. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 1 em diante, vamos dar uma recapitulada. Nós estamos continuando nosso estudo sobre o Sermão do Monte, né? E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 13, mas vamos ler, né, recapitulando, do verso 1 até o verso 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Verso 13, que é de onde nós vamos partir hoje. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, né? A palavra do Senhor do verso 1 até o verso 12, né? Fala da natureza do povo. Então fala, felizes são os humildes, os que choram, né? Os que são quebrantados, são os que têm fome e sede de justiça, são os mansos, esses são os humildes, né? Essas são as características da natureza, essa é a natureza, né, do povo de Deus, são características daqueles que nasceram de novo. Então, do verso 13 ao verso 16, estamos começando hoje, né, fala da influência, do resultado de quem tem essas características, né, do que acontece como consequência natural, ou vamos, sobrenaturalmente natural, normal, de quem tem uma vida com o Senhor. Quem tem uma vida com o Senhor, do verso 13 a 16, vai falar disso, né, da influência do povo de Deus. Então, ser sal e ser luz é uma consequência das bem-aventuranças, de quem reconheceu a obra do Senhor na vida dele. Então, ser sal e ser luz não é que você tem que ser, é que você vai ser. Aí ele mesmo fala, né, vós sois sal da terra. Vocês são. Você não tem que tentar ser. Você não tem que buscar, procurar ser. Ou você é, ou você não é. Sabe? O sal é um elemento químico, né? Lembra lá da tabela periódica dos elementos? Lembra nada? Mas lá tem o cloreto de sódio. Esse é o sal, um tipo de sal. Existem outros tipos de sais, mas o cloreto de sódio é o mais conhecido, é desse que nós estamos falando. Né? Então é um elemento químico. Ele por si só, ele não é, como que se diz, como que eu vou dizer? Ele não é divisível, ele é um único elemento. Percebe? Ele é um único elemento. E uma coisa, eu devia ter trazido a imagem, uma coisa fantástica a respeito do sal é que o formato dele, da molécula do sal, alguém sabe qual que é? Você já estudou? Como que a Bíblia relata a Nova Jerusalém? Isso aí você lembra? Ela é cúbica. Todos os lados dela são iguais. A molécula do sal é exatamente igual. Todos os lados são iguais. Ela é totalmente cúbica. Como uma caixa dessa aqui. Ainda que essa caixa pareça que seja um pouco mais comprida. Ele é cúbico. Sabe? Aquilo que forma o nosso ser, né, da nossa natureza. A primeira consequência, né, da nossa natureza, a molécula do sal, ela é cúbica. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém também é cúbica. Você pode achar que não tem nada a ver,
mas tudo na Bíblia está interligado. Eu acredito piamente nisso, não é por acaso essas coisas. Então, uma das características do sal, eu não sei se você sabe, o sal seco, ele é um isolante elétrico. Você liga um cabo elétrico aqui num monte de sal e põe a mão de cá, você não toma choque. Certo? Mas o sal, ele é solúvel em líquido, em água. Você sabe, quando você quer dissolver sal, o que você põe? Água. Ou alguns outros elementos químicos não diluem o sal. Apenas mistura. Ele não é diluído. Então, a água, né, em solução aquosa, ele se torna um condutor elétrico. Se você põe um cabo elétrico na água, você toma choque, correto? Mas se você coloca sal nessa água, ela se torna muito mais condutora de eletricidade. O sal potencializa a condução de eletricidade. E energia na Bíblia, nós sabemos que aponta para o Espírito Santo. Toda vez que você for cheio do Espírito Santo, você vai conduzir o poder de Deus, você vai se tornar cada vez mais sal. Ou se você for sal, você também vai conduzir cada vez mais o Espírito Santo para as pessoas. Você potencializa. Você tem a capacidade de acelerar o processo de ser cheio do Espírito Santo. Sabia disso? Por quê? Porque o cloreto de sódio, ele tem essa capacidade de alcalinizar, que é o termo correto de se dizer, né? O líquido onde ele está contido. Então, se você quer aumentar a velocidade de uma carga elétrica, você joga sal nessa água. Então, outra característica do sal, mais comum entre nós, o sal, ele dá sabor. Nós costumamos dizer que uma vida sem graça é uma vida sem sal, né? Já viu o sujeitinho mais sem sal? As piadas que ele conta é engraçado. Mas sabe, não é dessa graça de ser engraçado que nós somos o sal. É a graça do Senhor. É trazermos graça, é trazermos sabor de vida de Deus na vida das pessoas. Então, quando nós chegamos, nós trazemos o sabor de Jesus. Quando nós nos aproximamos, nos relacionamos, nós trazemos o gosto da vida com Deus para as pessoas. Então, dar sabor é uma característica do sal, né, que nos é dada. Não é que você vai ser engraçadinho, gente boa, né, aceitável. É que as pessoas, ao chegarem de você, eles vão ter prazer em buscar Deus. Porque é bom, porque ele vai sentir o gosto. E uma outra característica que Jesus fala aqui, que eu acho importante mencionar, é que parece que tem um erro de concordância aqui, não tem? Vós sois, tá o quê? É singular ou plural? Plural. Mas, e o adjetivo aqui é o quê? Está no singular. Vós sois o sal. Isso quer dizer o quê? Na Bíblia nada é por acaso, como eu falei. Quando ele fala vós sois, é porque ele está falando quando estiveres reunidos. Vós sois o sal. Não tem como ser sal individual. Você, quando quer temperar uma comida, você pega 1 grão de sal e joga? 1 grãozinho só, né? Aqui ainda usa o sal em pedrinha maior, né? Às vezes ainda faz uma diferençazinha. Mas quando você vai fazer uma panela de comida, é irrelevante. Mas, para ser sal, você tem que estar em coletividade. Não tem como ser sal sozinho. Não tem como ser sal no culto online. Sabia disso? Não tem como. Não tem como ser sal sendo crente solitário, mito do lobo solitário. Não existe. O próprio Jesus falou, vós sois o sal da terra. Então, para você ser sal, para você ter sabor, para você conduzir Espírito Santo e as outras características que eu vou falar daqui a pouco, você precisa estar junto. Sempre que Jesus menciona a qualquer ação da obra dele, precisa-se estar junto. Então, por isso que ele fala, vós sois o sal. Então, o sal, vocês não são um tipo de sal. Vocês não são algum sal. Vocês são o sal.
É algo específico. O artigo definido no singular. Hoje estou bem professor de português, mas é importante. É porque se não entender português, não vai entender teologia nunca também. Eu acredito nisso. Né? Quando fala artigo definido, é específico, ele está sendo claro. É o sal. É o sal que ele está se referindo, o sal da terra. Aquele que, né, insípido, sem gosto. Aquele que tem gosto. Né? Aquele que tem sabor, que é bom de estar perto. Né? Que ele tem vida de Deus, tem unção de Deus, graça de Deus, favor de Deus. Segunda característica do sal, o sal causa sede. É ou não é? As pessoas muitas vezes nem se lembram de Deus. O mundo aí fora, o sujeito caminha a vida dele, né, seu senhor? Caminha, né, nem lembra. Mas quando ele te vê, ele entra no assunto de Deus, é ou não é? Comecei a trabalhar com o pessoal essa semana, que eles ficam rodeando o toco. Já viu? Lá em Goiás a gente fala rodear o toco. Para entrar no assunto. E quando chegou, né, ele teve a oportunidade, falou, ei, como é que é igreja? Você é pastor? E fala, né? Vive na impiedade, fala um monte de besteira, mas na hora do tete-a-tete, por quê? Porque quando nós somos sal, nós causamos sede por Deus. É sede por buscar Deus. Sede por da pessoa beber da água da vida. Né? Então, quando as pessoas veem uma reunião como a nossa, né, é importante que eles sintam necessidade de Deus. Quando eles se encontram com você, que seja para trabalhar, que seja para passear, que seja, né, numa festa, qualquer coisa, eles sintam sede de Deus. Porque se você for sal, não é que você vai, como eu falei, não vai tentar ser sal, você é sal. E quando você não está insípido, eu vou explicar daqui a pouco como é que fica insípido, e quando você está sendo sal, você gera essa sede. Porque eles nem se lembram que estão com sede, mas quando o sal toca neles, a sede vem. Então, nós temos essa função de gerar sede de Deus na vida das pessoas. Quarta, né, característica. O sal preserva da deterioração. Hoje em dia nós temos geladeira, mas antigamente se conservava comida como? Com sal. Né? A charque, carne seca, né, é conservado o quê? Com sal. Se preservava com sal. Até mesmo hoje, né? Não sei se alguém estava me dizendo, não sei se foi nem, às vezes até foi o Edgar, que eu disse que tinha um lugar que estava cheio de caramujo atacando, falou, não, pega umas pedrinhas de sal e joga em volta. Você não? Alguém estava me falando esse dia, não, só pegar as pedrinhas de sal e jogar que os bichos não chegam. Olha, isso aí é verdade, é o sal. O sal protege, evita que dá bicho, evita a varijeira, que nojo, só de lembrar. Nós resistimos à obra do diabo. O diabo só não toma conta dessa terra ainda porque nós estamos aqui, amém? Porque nós somos o sal que segura essa podridão. O mundo ainda não putrefou, né? Apodreceu, não está putreficado. Por quê? Porque nós estamos aqui ainda. Porque no dia em que a igreja for arrebatada, o mal vai tomar conta. Presta atenção, se hoje está ruim, vai ficar muito pior depois do arrebatamento. Porque depois do arrebatamento, o sal vai ser tirado da terra. E aí o que vai acontecer? O bicho vai tomar conta. Os vermes vão tomar conta. A podridão vai tomar conta. Se hoje que está insuportável, imagina depois do arrebatamento. Não dá. Ninguém ficar aqui vai sofrer, irmão. Né? Então, e se há podridão no nosso meio, se a impiedade aumenta à nossa volta, a culpa não é necessariamente do ímpio, porque o ímpio ele só faz o que lhe é próprio. Né? É igual você culpar um verme por ser verme, não tem como. A natureza dele é assim, é ser sujo mesmo. O ímpio é a mesma coisa. Então, se a podridão aumenta na sociedade, a culpa é de quem? Da igreja. Que não está sendo o quê? Sal. Não está protegendo. Né? Tá muito insípido. Está muito sem sabor. Né? Está muito individualista. Por quê? Porque às vezes você quer salvar, né? Evitar que se apodreça
1 quilo de carne, você não joga uma pedrinha de sal. Você tem que cobrir. Ou seja, voltando ao que eu estava falando, não há como ser salvo, não há como ter vida de Deus na vida individual, na vida espiritual individual. Sempre o salgar está sempre na coletividade, sempre está junto. Sabe, falando um pouco dessa questão, um dos problemas de saúde mais grave, né, é o câncer. O que é o câncer? É uma célula, né, ou poucas células, mas normalmente começa com uma célula, que se isola das demais, na verdade, puxa todos os nutrientes para ela e ela começa a crescer deformadamente. Começa a crescer de modo disforme, na verdade, e individual. Presta atenção, o que preocupa na vida da igreja não são os vírus e bactérias, não são os demônios que tentam os irmãos. É quando alguém se isola e começa como se diz, sugar todo o tempo, todo o esforço, né? Toda a atenção e começa a prejudicar o andamento da obra. Se tornou o quê? Uma célula cancerosa. Percebe? Por isso que Jesus fala, vós sois. Por isso que tem que se agir como sal. Por quê? Porque toda vez que há uma célula que se isola, né, que se cresce, né, ela não concorda, ela não anda de acordo com o tecido ao qual ela está inserida. Aqui vou ter que falar de biologia. Por que tecido? Bom, vocês sabem que a célula é a forma de vida básica de todo ser vivo, certo? Ok. Um conjunto de células forma um tecido. E um conjunto de tecido forma um órgão, e um conjunto de órgãos forma um corpo. Vamos lá. Então, para o corpo funcionar saudável, desde a célula, ela tem que estar em acordo. Se uma célula epitelial, né, da pele começa vamos supor que fosse possível isso, a querer desenvolver como que eu vou dizer? Uma mucosa, né? Uma parede de estômago na sua mão. Já pensou que coisa terrível que seria? Você tem uma parede de estômago aqui na mão. Já viu a parede de estômago que é bonita, né? Uma pele maravilhosa de se ver. Coisa horrível. Mas, por quê? Se tornou algo disforme. Não, eu não concordo que eu tenho que ser mão. Eu quero ser estômago. Ou se ela resolve querer virar um olho, né? Na mão, não, essa palma aqui vai virar um olho. Já pensou? Coisa horrível. Já viu quem nasce com certas deformidades? São certas coisas assustadoras, não é? É o que? São células que elas desenvolvem fora do lugar também. Porque ela não está de acordo onde ela é inserida. Então você pergunta, o que tem a ver isso aí? É a consequência de não, né, de não estar em coletividade, de não estar unido no corpo, num só pensamento. É por isso que, invariavelmente, muitos vão deixar de caminhar conosco. Por quê? Porque não concorda da forma que você caminha. Porque quando não concorda, está querendo ser o quê? Um olho no lugar da mão. Não tem jeito. Não é? E aqui eu não estou falando só da igreja, né? Estou falando da igreja como o corpo de Cristo. Tem gente que não consegue caminhar com Jesus. Por quê? Porque ele pode estar com Jesus em crença, mas não está em disposição. Percebe? O coração dele não está disposto a pagar o preço para caminhar com o Senhor. Bom, quinta característica, perdão. O sal arde. Fala para o seu vizinho assim, o sal arde. Você já tratou ferida com sal? Tem uma feridinha que dá na boca, popularmente conhecida, né, e reconhecida, muita gente tem a tal da afta. Às vezes você põe um salzinho lá em cima dela assim, ou uma água com sal e bochechar, você consegue acabar com elas, em alguns casos. Por quê? Porque é causada por bactéria. O sal arde porque ele é antisséptico, um antisséptico natural. Eu já caí de machucar na roça, não tinha nada, minha mãe lavava com água e sal. Aquilo abria estrelas, assim, o céu se abria sobre mim. via coisas sobrenaturais.
e voltava ao corpo depois a alma. Mas sarava. Por quê? O sal é antisséptico. Por quê? Porque às vezes a gente machucava era lá no chiqueiro, machucava no galinheiro, é um lugar que tem muita propagação de bactérias. Então você precisa colocar um bactericida. Então o sal arde por causa disso. Às vezes você vai incomodar. O evangelismo, né? E aqui eu não falo só a pregação, nem sempre é fácil do outro aceitar, do ímpio aceitar. Por quê? Porque ele confronta certas coisas, que às vezes arde no olho. Como eu falei, às vezes o sujeito é um pecador inveterado, e quando você fala a palavra da salvação para ele, às vezes ele ama tanto as trevas, que para ele é muito difícil aceitar aquilo. Ainda que ele reconheça que é verdade. Por que é tão difícil alguém batizar? Porque o sujeito percebe que ardeu alguma coisa. Se a paixão por Jesus, né? Se o amor por Jesus não arde mais do que a crise dele, né? Para aceitar a verdade, é porque a conversão dele ainda é questionável. Por quê? A pessoa ela precisa ter um encontro, um momento em que ela é confrontada. E ela perceber que o amor de Jesus por ela é maior do que a perda que ela vai ter se deixar as coisas do mundo. Então as pessoas do mundo e até algum crente mundano se assusta e resiste ao verdadeiro evangelho. Por quê? Porque o evangelho arde. Porque a palavra de Deus ela incomoda. Por quê? Porque às vezes a pessoa já está tão cheia de, né, vou falar demônio, de influência maligna, pode ser nem uma possessão, mas tanta influência, que quando você fala que ela tem que arrepender dos pecados, que ela tem que deixar a velha vida, né? Porque senão ela está indo para o inferno, sabe? Falar que a pessoa está indo para o inferno é algo extremamente ofensivo, é ou não é? Mas deixou de ser verdade? Não deixou. Mas às vezes tem que falar, velho, ó, eu não sei o que você quer para sua vida, mas se você continuar nesse caminho, depois que você morrer, você não vai ter outro destino, não. Ninguém pode dizer que é salvo. Não, eu posso dizer de mim, de você eu não sei. Não, ninguém sabe. Não, quem não sabe onde está indo é porque está perdido já. Então você precisa resolver seu caminho, é ou não é? Resolva o caminho logo, porque se você não sabe para onde vai depois que morrer, é porque você está perdido. Então quem está perdido precisa ser achado. Não é? Então o sal arde, mas é necessário. O sal também é aliança. Abre lá em Levítico, capítulo 2, verso 13. 2, verso 13, se não me engano. É isso. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, o sal fazia parte da aliança, né? Até no incenso. O incenso que simboliza, no Velho Testamento, simboliza para nós a oração hoje no Novo Testamento, o incenso também tinha sal. Aqui é a oferta de manjares, mas a oferta de incenso também, ela continha sal. Por quê? Para confirmar a aliança. Como eu falei, o sal, ele não é um elemento divisível. Portanto, a aliança com o Senhor também não é. Ou seja, você vai ter, em se fazendo aliança, também não havia divisão. Você vai ter tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Você vai ter tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Tem uma frasinha bonita que você colocar no seu Facebook. Então, por quê? Porque fazia parte da aliança. Fazia parte do plano que Deus tinha de se aliançar com o homem, de se tornar um com o homem, né? De vir e habitar dentro do homem. Por isso que a oferta de manjar tinha que conter o sal, porque ela tinha que conter sabor, porque ela tinha que preservar o homem da podridão, porque tinha que curar, né, toda ferida que tinha no homem. Então, o sal estava envolto em todo o processo da aliança do Senhor conosco. Amém? E volta lá para Mateus 5,13, por favor. Lá ele fala assim, se o sal perdeu o sabor,
se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Sal pode ficar insípido? Pode perder o sabor? Em si mesmo não. Como eu falei, o sal, ele não é, a molécula dele não é divisível, não se separa. Sendo assim, sendo um elemento químico único, ele não tem como perder o sabor. Metade de sal tem o mesmo sabor. 1/5 de sal, 1 micrômetro de sal, ele tem o mesmo sabor. Não intensidade, obviamente. Então, o que faz o sal perder o sabor? Fala assim comigo, o sal perde sabor. Fala para o seu vizinho assim, o sal perde sabor. Quando ele for misturado com outra coisa. Então, a única forma de fazer o sal perder sabor é mistura. Quando perde-se a pureza. Mundanismo, né? Práticas mundanas, valores mundanos, comportamento mundano. Né? Abre lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Então, o sal, ele perde o sabor. Ele fica mais fraco à medida que ele é misturado. 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E que comunhão há de luz com trevas? Ou seja, não há comunhão de sal com outros elementos. Ou o sal está junto, como nós lemos, que vós sois, junto, ou a maior parte dos outros elementos vai diluir. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você recebe mais influência de fora do que você influencia, você perde sabor. Você perde a propriedade de sal. Percebe? 1 grama de sal não consegue proteger 5 quilos de carne da podridão. Consegue? Não consegue. Né? Uma pedrinha de sal não consegue temperar uma panela de arroz. Não dá gosto, vai ficar sem sal. Percebe? Ou seja, 1 minuto de oração não vai te sustentar, né, durante 24 horas na frente de uma televisão, por exemplo, relacionando com o ímpio, por exemplo. Sabe? Não é questão de aparência, de aparentar ser bom, mas é uma questão de coração, de ser cheio do Senhor. Você tem que caminhar em uma proporção onde você seja o agente influenciador. Onde você seja o agente que salga e não o contrário. Você não vai ver micróbio por aí comendo sal. Não existe isso em lugar nenhum. Inclusive, um dos lugares mais saudáveis na Terra em torno do Mar Morto. Sabia disso? Pessoas que têm asma, né, e problemas respiratórios vão para lá. Tem spas lá, tem hotéis em Pedras de Sal. Por quê? Porque a pessoa consegue respirar melhor, porque o pólen, bactérias, protozoários, como é que chama aquele que dá no sofá quando cai comida? Fungo não, mas tem um outro, ácaro. Não tem ácaros. Aquilo não cai. Por quê? Porque o sal está até no ar, na brisa. Né? Já viu? Já comprou carro de praia, Edgar? Né? O sal, ele penetra até no mais interior do carro. Né? Lá em Goiás a gente pergunta, esse carro é de praia? Por quê? Porque o sal, ele penetra em todas as áreas. Né? Ou seja, ele influencia, nesse caso, para mal, né? Porque o metal, ele é influenciado. Mas quando é comida e saúde, nos protege. Né? Já viu depois que você sai da praia, a coriza que fica de sujeira saindo? Depois você dá uns mergulhos, né? Parece que o nariz fica limpando assim horas, né? Saindo aquele negócio do nariz. Por quê? Porque está limpando. O sal, ele limpa, né, o sistema respiratório. Obviamente que dentro da medida. Então, outra coisa, né, lembrando disso aqui, lá de 2 Coríntios 6,14, lembrando da mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Quando, na destruição de Sodoma e Gomorra, ela estava caminhando, ela olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Virou uma pedrona de sal, sozinha. Ou seja, virou um sal de aparência. Porque ela não tinha o quê? Realidade.
Ela estava ali totalmente influenciada. Ela era tão influenciada que ela não conseguiu ir embora e travou olhando para trás. Olha que coisa mais bizarra. Uma estátua de sal. E o que é pior, ela é uma pessoa de verdade. Virou uma estátua de sal. Por quê? Porque era só de aparência. Então, se é a aparência que você quer, então é a aparência que você vai ter. Ficou só a aparência zona lá. E o que é pior, olhando para trás ainda, eu imagino, né? Eu imagino até a cara de tristeza. Minha bolsa Louis Vuitton, meu banheiro para banheiro de hidromassagem, tá ficando tudo. Não fica nada, né? Porque foi destruído. Então, volta lá para Mateus 5:13, por favor. Então, o sal, quando ele é misturado demais com as coisas do mundo, quando é misturado demais com coisas sem graça, né? Mundanas, malignas, ele se torna sem sal. E para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O que é ser lançado fora? Se o sal pudesse perder o sabor por si só, né? Aí você pega o sal e prova. Não, esse sal está salgado mesmo. Você nunca faz isso. Todo sal é igual. Todo sal salga. Não é? Não tem sal mais salgado que outro. Agora surgiu aí o sal do Himalaia, né? Tem uns negócios mais requintados assim, mas é sal do mesmo jeito. Você sabe que a pedrinha de sal salga. Não é? Então você fala, não, esse sal, eu não vou levar essa marca de sal que não, vou levar aquela outra que aquele salga mais. O que pode ter diferença é se tem iodo ou não é verdade? Um negócio assim? Não, esse aqui não tem iodo, esse aqui tem. Não, esse sal aqui desmancha mais rápido, mas de modo geral, todo salga. Todo salga. Então, quando ele não tem mais sabor, fala que ele não presta. Vai ter que ser lançado fora. Né? O que fala? O que é ser lançado fora? Sabe, quando o Senhor vier reinar, e até por isso o motivo do nosso estudo, a gente dá consciência do reino, do cidadão do reino. Quando o Senhor vier reinar, esse sal, sem vergonha, né? Sem graça, insípido, não entra para reinar. Vai ter que ficar de fora. Sabe, ficar de fora não fala de perder a salvação, mas fala de não reinar com Cristo. Fala que aquele servo que não cumpriu, não multiplicou o talento, não cumpriu o chamado, o que aconteceu com ele? Ele recebeu uma repreensão. Tá? Receber bronca de pai, mãe, de chefe, já é ruim. Da esposa então nem se fala, Jesus poderoso. Mas imagina receber uma bronca de Deus. Na frente da igreja. Ser repreendido. É isso que vai acontecer. Para nada, vai ficar de fora. Você não vai poder reinar. Você vai, em vez de reinar, você vai ser governado. Pensa, ficar no mesmo nível que os ímpios, sendo governado, né, pelos fiéis. Eu quero reinar com Cristo, amém? E o nosso coração deve ser um coração para sermos bem-aventurados, alegres, felizes, sabe? Mas como? Tem muita gente que não consegue ter alegria na vida cristã. Por isso que é uma questão de você se relacionar com o Senhor. Sempre que você parar diante desse tipo de texto, você fala, Senhor, me ajuda. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor queria no Velho Testamento, quando o homem tentava cumprir a lei. É isso que o Senhor espera de nós agora no Novo Testamento, depois de enviar Jesus. Que nós creiamos e nos relacionemos com Ele, para que nos tornemos cada vez mais a sua imagem e semelhança. Amém? Nesse momento, fique de pé onde você está.